Pessoal, agora nós vamos falar de área e volume de um prisma. Pessoal, agora eu irei falar do prisma reto, tá? Por que eu vou falar do prisma reto? Porque a maioria dos exercícios, ele fala de prisma reto e regulares. Lembrando a vocês que quando as bases de um prisma reto são polígonos regulares, ele é denominado prisma regular. Mas, professora, o que é um prisma regular? É o prisma que é reto, né? Ele está em pezinho, cujas bases são polígonos regulares, ou seja, os polígonos então são regulares à base, todas as arestas vão ter que ser iguais, todas as linhas vão ter que ser iguais e os ângulos internos também vão ter que ser iguais, tá? Essa é a definição de um prisma regular. Então, para a gente calcular a área total de um prisma, a fórmula é essa aqui, ó. AT é igual 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Aqui a gente tem o exemplo de um prisma, tá? Que tem 6 faces. Tem o chão, tem o teto e as 4 paredes, tá? As laterais, a lá de trás e a daqui da frente. Então, a área total sempre vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? E agora, para a gente achar a área lateral. A área lateral, ela vai ser dada pela soma das áreas das faces. Nesse caso aqui, desse exemplo desse prisma aqui, a gente tem 4 faces, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, lá de trás e aqui da frente. Então, nesse exemplo aqui, a área lateral, que vai ser dada pela soma das áreas das faces, né? Nesse caso, seriam 4 faces, tá? Agora, uma observação, tá? Muito importante, que a área lateral sempre vai ser uma soma de áreas de retângulos, tá? Então, coloquem aí, anotem essa observação aí para vocês, tá? Que a área lateral sempre vai ser uma soma de áreas de retângulos. Nesse caso aqui, dessa figura aqui, tá? Seriam 4, né? Teríamos 4 retângulos, né? Que são as 2 paredes laterais, lá de trás e aqui da frente, tá? Mas isso, pessoal, só acontece quando o prisma é reto, tá? E o volume é mais fácil ainda, tá? O volume de qualquer prisma sempre vai ser a área da base vezes a altura, tá? Então, o volume de qualquer prisma sempre vai ser a área da base vezes a altura. Bem tranquilo, né? Pessoal, temos um exemplo aqui, tá? Num prisma quadrangular regular, a aresta da base mede 3 centímetros e a aresta lateral mede 6. Calcule a área total e o volume. Então, vamos lá. O exercício está dizendo pra gente quadrangular regular, tá? Então, quando ele diz quadrangular, eu já sei que a minha base é um quadrilátero, tá? Quando ele diz quadrangular, eu sei que a minha base é um quadrilátero. Mas ele diz também regular. Então, se ele diz regular, eu sei que a minha base é um quadrado, tá? Então, ó, eu fiz aqui o desenho desse exercício aqui, eu fiz aqui esse desenho aqui, ó. Nós estamos falando desse desenho, tá? A base é um quadrado, ó, temos aqui, a base é um quadrado, os lados são todos iguais, tá? Então, eu peguei essa base aqui e trouxe ela para cá, tá? Coloquei aqui. Então, como é um quadrado,
e a aresta da base mede 3, a gente tem um quadrado, a aresta da base mede 3, então, ó, deixa eu colocar aqui, aqui mede 3, né? Aqui também mede 3, né? Temos um quadrado de lado 3. Ficou fácil de calcular, né? Porque a área da base, né, vai ser o quê? Vai ser a área do quadrado. Como que a gente calcula a área do quadrado? É L ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado é igual a 9. Então, ó, a gente já achou a área da base. Bem tranquilo, né? Agora, ele diz pra gente o que também, o exercício? Diz que a aresta lateral, ela mede 6, né? Então, olha só, essa parte aqui, ó, essa parte aqui da aresta lateral, ela mede 3, tá? Por que que ela mede 3? Porque ela também é uma aresta da base, tá? Ela é uma aresta da base. Então, a gente tem aqui, ó, esse lado aqui mede 3 e temos esse lado aqui que mede 6. Então, ficou bem fácil de entender, né? Que cada face aqui, ó, é um retângulo, né? De lado 3 e 6, ok? A área do retângulo, você sabe que é base vezes altura, né? A área do retângulo, base vezes altura. Vou colocar aqui para vocês, ó. A base, que é 3, vezes a altura, que é 6. Então, ó, 3 vezes 6 igual a 18. Tá? Agora, quantas faces laterais que a gente tem aqui nessa figura? A gente tem 4, né? A gente tem a parede da frente, temos a parede de trás e as duas paredes laterais, né? Então, cada área lateral vai ser o quê? Vai ser 4, ó, vai ser 4 vezes 18, né? Então, a gente tem que a área lateral é igual a 4 vezes 18, que é igual a 72. Agora, a gente vai fazer o quê? Só colocar a fórmula da área total. Então, ó, a área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. A área total é igual. Quem é a área lateral? 72. Mais 2 vezes a área da base. Quem é a área da base? 9. Então, ó, 2 vezes 9, 18. Mais 72 é igual a 90. Pessoal, lembrando a vocês que toda vez que a gente se referir à área, a gente vai colocar a unidade de medida elevado ao quadrado, tá? Nesse caso aqui é centímetros, então vai ser 90 centímetros ao quadrado. Tranquilo? Pessoal, nesse segundo exemplo aqui, nós vamos falar do prisma hexagonal regular, tá bom? Aqui nós temos a figura do prisma hexagonal regular, tá? Então, se o prisma é hexagonal regular, isso significa que a base é um hexágono, tá? Essa base aqui ela é um hexágono. Temos um hexágono no chão, a gente tem um aqui no chão e temos um outro aqui no teto, tá? De 6 lados, ok? Como ele diz que é regular, tá? Tá dizendo que ele é regular. Esses hexágonos aqui, estão vendo? São regulares, ou seja, as medidas são todas iguais. Se aqui é 2, aqui também é 2, aqui é 2, lá atrás também vai ser 2, tá? Foi dado aqui também nessa figura que a aresta lateral, ela mede 8, ou seja, a altura é igual a 8, tá? Então, dessa figura aqui, primeiro nós vamos falar da área da base.
tá? Da área da base. A base, ela é um hexágono, tá? Vocês precisam saber calcular a área desse hexágono. O hexágono regular, ele se subdivide em 6 triângulos equiláteros. Eu trouxe essa base aqui, ó, para cá, tá? Ela se subdivide em 6 triângulos equiláteros, ok? Lembrando da área do triângulo equilátero, coloquei aqui para vocês, tá? Para que vocês possam recordar que a área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ok? Então, a área do hexágono é 6 vezes isso, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que colocar o 6 aqui na frente, tá? Vai ficar 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bem tranquilo, né? Como foi dado, né, que a medida do hexágono é 2, aqui, ó, foi dado que a medida do lado do hexágono é 2, né? Então, aqui é 2, aqui é 2, aqui dentro também vai ser 2, porque são triângulos equiláteros, tá? Eles são triângulos equiláteros. Então, o lado, tá, é 2. Aí, o que vai acontecer aqui? No lugar do L, eu vou colocar 2, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe o 2 para cá. Aí, a gente tem aqui, ó, 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 2 ao quadrado é 4. Eu posso cortar esse 4 aqui com esse 4. Então, a área da minha base, né, vai ser o quê? 6 raiz de 3, tá? A área desse hexágono aqui, dessa base aqui, vai ser o quê? 6 raiz de 3. Bem tranquilo, né? Agora, nós vamos calcular a área lateral, tá? A área lateral. Cada face lateral é um retângulo de medidas 2 por 8. Aqui, ó. Cada face lateral, aqui é uma face, aqui tem outra face, aqui tem outra face. Ele é um retângulo de medidas 2 por 8. Olha aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó. Medida 2 por 8, né? Então, o que acontece aí? A área do retângulo, ele é o quê? Ele é base vezes altura, né? A área do retângulo é base vezes altura. Cada uma das faces tem área igual a 16, né? Porque olha aqui, ó, 2 vezes 8 é igual a 16. Então, cada uma dessas faces aqui, ó, cada uma dessas faces tem área igual a 16, né? Como a base tem 6 lados, é claro que vão ter o quê? Vão ter 6 faces laterais também, não é isso? Então, a área lateral, ela é o quê? A área lateral é 6 vezes 16, tá? 6 vezes 16 é igual a 96, tá? Repetindo aqui, ó, cada uma das faces tem área igual a 16. Então, cada uma dessas faces aqui tem área igual a 16, tá? Como a base tem 6 lados, né? Ó, como a base tem 6 lados, é claro que vão ter o quê? Vão ter 6 faces, né? Vão ter 6 faces laterais também, né? Então, a área lateral vai ser o quê? 6 vezes 16, que é igual a 96. O que vai acontecer aqui agora? Agora a gente só vai substituir na área total. Então, a fórmula da área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área total é igual. Quem é a área lateral? 96. Então, tá aqui, ó. 2 vezes a área da base. Quem é a área da base? 6 raiz de 3. Tá aqui, ó. 6 raiz de 3. Então, a área total é 96 mais 2 vezes 6 vezes raiz de 3
somando 96 mais 20,76, a gente tem aproximadamente essa área total, 116,76 centímetros quadrados. Toda vez que eu falo de área, eu coloco a unidade de medida elevado ao quadrado, tá, pessoal? Agora, por último, nós vamos falar do volume. O volume é bem tranquilo, que o volume é a área da base vezes a altura. Então, quem é a área da base? A área da base é 6 raiz de 3, foi o que a gente achou aqui, ó, 6 raiz de 3, tá aqui, vezes a altura. A altura é 8. Então, ó, 6 vezes 8, 48, raiz de 3 centímetros cúbicos. Lembrando que o volume vai ser a unidade de medida elevado a 3. Bem tranquilo, né, pessoal?